Livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Atos, capítulo 6, versículo 8. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Eu vou parar de orar. Vou parar de orar. Deus não responde as minhas orações. Então, para que orar? Vou parar de orar. Vou parar de congregar. Encontrei alguns irmãos esses dias e viraram o rosto para mim e eu não vou mais na igreja. Não vou ler a Bíblia. Porque é muito difícil de entender. Então eu não vou ler a Bíblia, eu vou ler coisas mais fáceis. Não vou na EBD. Não gosto do professor. Não gosto da dinâmica do professor. Então eu não vou na EBD. Quem vai pregar hoje? Então também não vou no culto. Eu não fui convidado para participar de forma em que exerça algum tipo de liderança em alguma coisa, então também não vou participar de nada. Ser voluntário do catavento? De jeito nenhum, eu não sou líder, então eu não vou participar de nada. Frases, irmãos, por incrível que pareça, que já escutei de pessoas, crentes. Uma vez eu ouvi de um seminarista que em uma viagem missionária, ele ficou responsável por limpar prótese e ficou bravo. Por quê? Porque eu sou seminarista, e ele falando para mim, Carlos Júnior, eu sou seminarista, e eu fui colocado para limpar prótese. Eu olhei para ele, falei assim, rapaz, nós não temos uma impressão hoje de que os crentes parecem que estão frágeis, qualquer coisinha já se sentem perseguidos, já não querem mais vir na igreja, já não querem mais ter uma vida de oração, já não querem mais aprender da palavra de Deus. O tema da mensagem dessa noite vai de encontro completamente a esse tipo de pensamento. Um crente resiliente é o tema da mensagem dessa noite. E nós estamos falando de Estevão. Para você ser um crente resiliente, um crente que não fica se vitimizando por qualquer coisa, a palavra de Deus diz, você precisa ser cheio de fé e cheio de poder. É o que a palavra de Deus nos deixa claríssimo aqui pela vida de Estevão. A igreja estava de vento em popa. Embora não estivessem cumprindo Atos 1:8 para saírem pregando o Evangelho, a igreja crescia e Estevão fazia parte disso, um homem de Deus, um homem que foi eleito pelo povo, diácono da igreja. E este homem não apenas cuidava da sua função dentro da igreja, como também pregava, como também ensinava, como também fazia grandes maravilhas, grandes sinais, fazia prodígios. E o que aconteceu? Chamou a atenção. Chamou a atenção de quem? Dos judeus. E esses judeus chegaram para Estevão e o acusaram. O problema é que Estevão era cheio do Espírito Santo. Então Estevão, quando ia debater com eles, calava a boca deles. Estes, sem argumentos, o que fizeram? Subornaram pessoas para acusarem ele de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E Estevão foi preso. E Estevão, então, começa a sua defesa e ele, de maneira brilhante, ele vai lá, começando em Abraão e terminando em Davi, acusando aqueles fariseus de terem matado Jesus Cristo e
E eles, movidos de muita raiva, pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e apedrejaram Estevão. A raiva era tão grande porque os judeus não tinham autoridade e nem autonomia para matar ninguém. Eles cometeram ali um assassinato, se rebelando inclusive contra Roma. Tamanha era a maldade, tamanha era a raiva daqueles judeus. Porque em relação a Jesus, eles foram até Pilatos. Em relação a Estevão, não. Pegaram, foram para fora da cidade e o apedrejaram. E Estevão foi muito resiliente. Mas não uma resiliência comportamental, mas uma resiliência conceitual. Era algo que ele tinha enraizado na sua mente e no seu coração. Irmãos, as similaridades entre Estevão e Jesus são muito grandes. Porque Estevão vai morrer em meio a duas orações semelhantes às orações que Jesus fez na cruz. Estevão enxergava em Jesus um modelo de vida, enxergava em Jesus uma referência que ele absorveu a tal ponto de orar como Jesus na hora de sua morte. Era um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo. Mas como é que se faz para ser cheio do Espírito Santo e cheio de poder? Porque aqui nós entramos no como. Como é que nós conseguimos ter resiliência em nossa mente e em nosso coração diante da vida? A vida de Estevão responde isso. Em primeiro lugar, ele tinha um profundo conhecimento de Deus. E quando nós lemos a sua defesa, ele entra em detalhes. Ele era estudioso da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus o tempo todo para ter conhecimento de Deus. Como é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo se nós não estudamos a palavra do Senhor, se nós não nos aprofundamos nos textos da palavra do Senhor? Estevão falava pelo Espírito Santo através do conhecimento profundo que ele tinha em relação à palavra do Senhor. Porque ele não discutia com qualquer um, ele estava discutindo com os doutores da lei, com aqueles que eram alfabetizados, lendo o Antigo Testamento inteiro. E Estevão então começa a trazer aquela descrição maravilhosa, começando de Abraão, e ele chama aqueles judeus de irmãos. Ele vai dizer a nossa linhagem, ou seja, era um estudioso da palavra do Senhor. Se você e eu queremos ser cheios de fé, cheios de poder e ter resiliência diante das coisas que aparecem na nossa vida, precisamos conhecer de Deus, e só existe uma forma de conhecermos a Deus, e é estudando a sua palavra. Estevão fazia prodígios, Estevão fazia grandes sinais, só que a palavra de Deus nos traz apenas uma especificação sobre isso, apenas uma. Veja comigo o texto, o versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, veja o Espírito com letra maiúscula, com que falava. Em uma outra versão diz assim, e pelo Espírito que ele falava. Ou seja, quer ser cheio de poder, fazer prodígio, estude a palavra do Senhor, porque quando você abrir a sua boca para os outros, é o Espírito que falará por você. Mas quando você falar a si mesmo, é o Espírito que falará com você também. Estevão tinha uma vida de estudo da palavra do Senhor. E é interessante que ele fala com autoridade, ele fala com firmeza,
Pois, irmãos, é pela palavra de Deus que sabemos que Deus jamais nos abandonará. É pela palavra de Deus que nós sabemos que há restauração para todos aqueles que estão destruídos. É pela palavra de Deus que nós sabemos que o Senhor realinha o seu povo quando é necessário. E tudo isso nós enxergamos no próprio discurso de Estevão. É pela palavra de Deus que vemos o Senhor enchendo a nossa vida pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E Estevão não se vitimiza, Estevão é resiliente. Estevão em nenhum momento aqui, recebendo acusações injustas, recebendo calúnias, em nenhum momento ele diz, coitadinho de mim, muito pelo contrário. E quando ele, em sua defesa, está trazendo toda essa descrição, ele olha para os judeus e diz assim: e vocês, incircuncisos de coração, traidores, mataram a Jesus Cristo. E eles ficam furiosos contra Estevão. E Estevão, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, em nenhum momento ele recuou acerca das coisas que ele sabia de Deus pela palavra. Ele disse a verdade. Irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque pelo Espírito nós temos a luz de Deus em nós. Pelo Espírito nós não viveremos pelas coisas dessa vida. E isso é um prodígio. Isso é um sinal maravilhoso. E em segundo e último lugar, um profundo relacionamento com Deus. Não é apenas um conhecimento superficial, mas Estevão demonstra aqui um profundo relacionamento com Deus. Por quê? Porque lá no final, quando ele estava para morrer, veja lá Atos capítulo 7, ele diz assim: E eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E essa atitude de Jesus de estar em pé, esperando Estevão chegar, porque repararam que a resiliência não tem nada a ver com viver ou morrer aqui nessa vida, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, falava muito bem, mas o Senhor não o livrou da morte. O Senhor não o livrou da morte. A resiliência estava em sua firmeza, na mente e no coração de quem ele servia. E quando, na hora da morte, ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé, esperando por ele. Ele vê Jesus em pé, e ele reconhece na hora. O relacionamento de Estevão com Deus era tão grande, que ele: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não considere este pecado na vida destes que estão me maltratando e me matando. Isso, irmãos, é uma resiliência espiritual notável. A bênção é que o mesmo Deus que encheu Estevão nos enche também. Amém. Porque a ação de Deus não muda ao longo do tempo. Deus quer nos encher. Basta, de novo, um conhecimento profundo acerca da palavra de Deus. Basta uma vida de oração. Basta uma vida de comunhão. E assim, seremos resilientes espiritualmente. E que este Deus nos encha a partir de uma atitude prática, vinda de um convencimento pelo Espírito Santo mesmo. O mesmo Deus que encheu Estevão, todos os apóstolos e todos os santos ao longo da história, é o Deus que te enche e que me enche. Que Deus nos abençoe.